Olá, meu discípulo, minha discípula, que bom estar mais uma vez com vocês. Eu quero falar agora um assunto que tem como finalidade te alertar. Eu vi muitos líderes já começarem a sua caminhada com sucesso e terminarem com fracasso. Eu não quero que isso aconteça com você. Então eu preciso lhe dar alguns conselhos, algumas orientações para que você possa desempenhar bem o seu papel e você possa ir até o final da sua carreira, não parar no caminho, não desistir. E um dos assuntos que eu quero abordar para você é sobre a questão de você alinhar, né, seus valores com relação ao seu relacionamento. Você precisa ter isso muito bem alinhado, e não somente você, mas também alinhar o relacionamento dos seus discípulos. E como assim? A gente tem um relacionamento com Deus, a gente tem um relacionamento com a gente mesmo, a gente tem um relacionamento com a família e um relacionamento com a igreja. Muitos líderes, às vezes, não estão preocupados com esse alinhamento. Então, por causa disso, eles acabam lá na frente parando, tropeçando, se perdendo, de vezes serem impedidos de fazer a obra por causa de situações que acontecem por falta desse alinhamento. Como assim, Marcelo? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a coisa mais importante que você tem na vida é Deus. Então, às vezes, o obreiro se ocupa muito com a obra, mas ele esquece de ter tempo com Deus. E automaticamente a obra não é sua, é dele. E se ele não fizer parte da sua vida com relação ao dia a dia, possivelmente em algum momento você vai se perder e você não vai saber para onde você está indo. As pessoas, elas se perdem por não ouvir Deus. Então você tem que ter essa preocupação de manter o seu relacionamento diário com Deus. Deus é prioridade, coisa número 1 na sua vida, coisa mais importante que você tem. Deus é mais importante do que a sua própria vida, do que a sua igreja, do que a sua família. Deus tem que estar acima de tudo. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então Deus está acima de tudo. Ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Nunca coloque Deus em segundo lugar. Você vai ter uma decepção grande se você fizer isso. Então cuidado. Às vezes a gente começa muito bem na liderança, mas a gente acaba deixando de ter tempo com Deus porque estamos cheios de tarefas, cheios de ocupações, cheios de coisas para fazer. Não abra mão do seu tempo com Deus, certo? Talvez você falhe um dia ou outro, aconteça algum imprevisto, mas na prática você precisa manter diariamente um momento de comunhão com Ele, de oração, em que você possa tirar ali meia hora, 40 minutos, uma hora, em que você possa lançar sobre Ele a sua ansiedade, as suas preocupações, seus compromissos, ou perguntar a Ele o que Ele quer, estar sensível para ouvir a voz dEle, para fazer o que Ele manda. Então isso é muito importante. Segunda coisa mais importante que você tem na vida, sabe o que é? A sua vida. Por quê? Porque quando Deus ele criou o homem, Ele criou primeiro Adão. Então a sua vida é a coisa mais importante que você tem depois de Deus. Marcelo, como assim? Vou lhe explicar. Às vezes você se dedica tanto às pessoas, certo? Você se dedica tanto à igreja, mas você não se cuida. Você não cuida da sua saúde emocional, porque você vive perturbado com o problema das pessoas. Você não cuida da sua saúde física, você não faz nenhum tipo de exercício. Você não cuida, né, da sua vida num todo, né? Você não tem essa preocupação. E aí lá na frente você acaba talvez conquistando muita coisa, mas perdendo a sua própria vida. E se você perde a sua saúde, você perde às vezes o rumo das coisas, porque às vezes você, por não cuidar das suas emoções, você acaba ficando lá na frente doente, e desenvolvendo uma série de problemas por causa disso. Onde a gente vê muitos líderes que têm problema de coração, tem um alto grau de irritabilidade, líderes que estão depressivos. Já vi história até de líderes que tiraram a própria vida. Por quê? Porque se preocuparam muito com a vida das pessoas, mas esqueceram de se cuidar. Então você precisa se cuidar. Sua vida é importante para Deus. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo e Deus disse que Ele vai destruir quem destruir esse templo. Então cuide da sua vida, veja como é que você está, cuide da sua alimentação, cuide do seu peso, cuide do seu estado emocional, entendeu? Então você precisa se cuidar para que você possa realmente fazer a obra com excelência. Depois da sua vida, a coisa mais importante que você tem é a sua família. Então Deus em primeiro lugar, sua vida em segundo, e depois vem a sua família. Sua família é muito importante. E aí você precisa entender o seguinte: alguns líderes eles substituem, eles botam primeiro a igreja e depois a família. E no final ele fica sem a família e sem a igreja. E sabe por quê? Porque o que acontece? Todo líder, quando perde a família, ele perde o crédito com a igreja. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, um cara extraordinário, um cara tremendo. Mas no momento que a família dele entra em crise, a partir do momento que a família dele vai para o buraco, no momento que a família ele perde a família,
e automaticamente ele vai perder o crédito. As pessoas até na hora vão dizer, não, meu pastor, estamos com o Senhor do seu lado para poder te ajudar. Meu querido, na caminhada, passa-se alguns meses, as pessoas começam a te abandonar, porque na realidade elas veem que se você não tem sucesso, Deus não é com você. Às vezes a questão não é que Deus não seja com você, mas com certeza é assim que as pessoas vão pensar. Então o que você precisa fazer? Então fica o conselho, você precisa ter um tempo com a sua família, nem que seja pelo menos uma vez na semana. Uma vez na semana não atenda ninguém, não aconselhe ninguém, não visite ninguém e dê tempo à sua família. Fique com a sua esposa, fique com seus filhos, vai tirar um momento de lazer, vai fazer alguma coisa que possa proporcionar comunhão para todos eles, para que vocês realmente vivam bem, certo? Eu me lembro que lá no Rio, teve uma época que eu tinha reunião de manhã cedo, tinha escola dominical domingo, e eu suspendi a escola dominical e falei para os irmãos, olha irmãos, a gente não vai ter mais escola dominical, os ensinamentos vão ser feitos nos lares, e a gente não vai ter necessidade. Aí os irmãos, poxa, pastor, mas eu preciso da escola dominical. Eu falei o seguinte, meu querido, olha só, você precisa ter um tempo com a sua família. Você trabalha de segunda a sábado, certo? E aí quando chegar no domingo, você tem de manhã e de noite no culto. Então, automaticamente, às vezes você está querendo ganhar espiritualmente, ganhar com a obra, mas você vai perder tudo isso, porque você vai perder a sua família. E eu vou dizer para vocês, eu já ouvi histórias ligadas a isso. Eu vi um caso uma vez, e é um caso muito interessante. A menina que ela era envolvida com a obra de Deus, então ela estava lá, todo vapor, fazendo a obra, domingo a domingo, e o esposo dela não era cristão. E aí o esposo dela começou, ele trabalhava num shopping, então ele saía de casa às 10 horas da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite, e quando chegava no domingo ele falava assim, meu amor, passa o domingo comigo, vamos acordar juntos, né? Vamos tomar café juntos, vamos fazer alguma coisa. E aí ela foi para a igreja, domingo de manhã tinha reunião, ela foi para a igreja, comentou com o líder dela, com o pastor dela, e o pastor dela falou assim, olha meu, esse é o diabo usando seu marido para tirar você da obra do Senhor. E aí o que aconteceu? Ela permaneceu firme e toda vez que o marido cobrava, ela pensava, o diabo está usando ele para me tirar da obra do Senhor. Resumindo, o que aconteceu depois de um tempo, um dia ela percebeu que o marido tinha arrumado outra pessoa. Isso é, infelizmente ela perdeu o marido por causa disso. E a partir do momento que ela perdeu o marido, ela parou de fazer a obra. Não tinha mais estrutura emocional para fazer a obra, não tinha mais referência para fazer a obra e acabou perdendo. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu líder, você que está se preparando, você que está se formando, sua família é um modelo, então você precisa cuidar dela para que ela permaneça esse modelo, certo? Muito importante. Se você começa a deixar a sua família de lado, ter qualidade de tempo, com certeza a sua família ainda vai culpar a igreja, dizendo que a igreja toma todo o seu tempo. Então você vai criar nas próprias pessoas da sua família um sentimento ruim contra a igreja. Por quê? Porque a igreja ocupa todo o seu tempo. Você já tem um trabalho, às vezes você tem faculdade, você também tem a igreja, mas você também tem a família. Então eu digo para você, não estou dizendo que você não vai fazer a obra, claro, você tem que fazer, se dedicar, mas a própria Escritura ela diz o seguinte, o solteiro serve melhor do que o casado, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor e o casado cuida das coisas do marido ou da esposa. Então não dá para a gente ter um ritmo de total entrega quando a gente tem uma família para cuidar. Então, você que tem a sua família, cuidado, você não perder o seu esposo, você não perder a sua esposa, exatamente por você estar invertendo os valores. Sua família é muito importante, você precisa ter tempo com ela, você não vai deixar de fazer a obra, mas você precisa gerenciar o tempo. E aí depois sim vem a igreja, certo? E aí eu quero dizer para você, Marcelo, como assim? Bom, Deus primeiro criou a família, depois criou a igreja, certo? E criou a igreja para restaurar a família. Então, é interessante que você fique atento a essas informações e você tenha cuidado, certo? A coisa mais importante que você tem, Deus, depois sua vida, sua família e depois a igreja, tá bom? Um abraço. Esses são os valores que precisam estar alinhados na sua vida. Um abraço, meu Deus te abençoe.